ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. De novo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Oh, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Muito bem. Quero saudar aí o André, com a paz do Senhor, o Marcelo, nosso irmão Toshi. Muito bem, Toshi, é um prazer tê-la conosco. Como sempre, está participando. Quem mais? Gessi também. Muito bem, Gessi. Muito bom ter você também. Ou seja, todos vocês, é importante a sua presença, a sua participação, principalmente ao vivo, né? Que nós, assim, participamos juntos, né? E assim vamos aprendendo mais da palavra santa do nosso Deus, né? Que bom, né? Que bom podemos aí estar estudando mais a Bíblia, que é viva e é verdadeira. Nós tivemos de manhã, não sei quantos aqui participaram do culto. Se você participou, diga um amém. Nós aprendemos um pouco mais sobre os frutos do Espírito. Estamos nessa sequência, né? Frutos do Espírito Santo. E aprendemos aí sobre esse fruto importantíssimo que é longanimidade, que é realmente ter paciência frente às oposições, frente às calúnias, frente às adversidades, é sermos perseverantes, é não perder o ânimo, não desanimar. Em outras palavras, é não desanimar frente a qual que seja a situação. Eu continuo firme com Jesus. E esse fruto é necessário para o nosso crescimento espiritual. O cristão, né, você, eu, todos nós fomos chamados para produzir frutos. Fomos plantados na videira para produzir frutos. Ninguém planta uma árvore frutífera para que ela somente produza folhas. Né? Aqui no condomínio nós temos bastante áreas verdes, vocês conhecem bem aqui. E eu tinha um pé de amora aqui plantado no vaso, o passarinho que derrubou uma amorinha ali, nasceu. E cresceu, estava um pé enorme.
Eu dei para o jardineiro, ele plantou. Esses dias eu fui lá regar o pezinho, já está produzindo frutos. Pequeno o pé, não tem nem 2 metros de altura. Já começou a sair ali as pequenas amorinhas. Já pensou que beleza? Ou seja, nós fomos chamados para a produção de frutos, e frutos para a vida eterna, né? Então isso é maravilhoso, amém? Vamos cantar mais um cântico? Reunimos aqui, todos conhecem, né? Reunimos, vou falar a letra para vocês. Reunimos aqui só para louvar o Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunimos aqui só para louvar o Senhor. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Reunimos aqui o quê? Só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Estamos todos aqui só para louvar o Senhor. Vamos de novo? Reunidos aqui, e o quê? Só para louvar ao Senhor. Novamente aqui em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Estamos todos aqui só para louvar o Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos todos aqui só para louvar e exaltar ao Senhor nosso Deus, né? Temos aí conosco aí o Rogério. Muito bem, Rogério, a paz. Que bom, né? Você, sua família. A Lina também. Lina, a paz também do Senhor para você. A Gessi e a Toshi já falei. Todos estão aí, né? Muito bem. Estamos aqui no nome de Jesus, né? Vamos orar novamente ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse instante, por estar na tua presença. Obrigado por esse grupo que nós temos aqui, reunidos aqui para louvar ao Senhor e aprender mais a sua palavra. Fale conosco, Pai. Que a sua palavra possa permear o nosso ser, possa moldar o nosso caráter, para que possamos aprender mais e mais da tua santa palavra, dos teus mandamentos. Obrigado, Deus. Fica com a tua igreja, fica conosco, Pai. E que teu Espírito Santo nos capacite mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo. Você tem a sua revista, pegue lá. Não despreze. Tá? Pegue lá a sua revista para nós estarmos participando. Quem tiver alguma pergunta, coloque aí. Quem quiser compartilhar algo, coloque também no chat, tá bom? E a Bíblia, principalmente. Você deve ter sua Bíblia perto da sua casa aí, na sua casa. Pegue lá, tá bom? Vamos todos aqui juntos aprendemos mais da palavra do Senhor. Nós paramos no ponto 2, semana passada, e vamos estudar agora o ponto 3, tá? O ponto 3, que é o resultado da queda. Nós começamos a estudar sobre Adão e Eva, o que aconteceu com eles pecaram. Deus falou, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim do Éden. Pode comer de qualquer fruto, eu creio que eles tinham fruto em abundância ali, porque eu imagino que tudo era perfeito, não tinha pragas, não tinha as consequências do pecado humano. Então era tudo maravilhoso, um ar puro, águas cristalinas, frutos em abundância, até perdia fruto, né? Como nós sabemos que até se perde muitos frutos, porque não dá para colher todos, né? Então eles tinham tudo, mas eles falaram assim, naquele fruto vocês não podem comer. Né? E assim eles
estavam vivendo, e o Satanás se incorporou numa serpente e enganou Adão e Eva, e eles pecaram. E grave foi a consequência na vida deles dois, e a consequência se espalhou para toda a humanidade. Infelizmente, né? Infelizmente, nós assim herdamos este pecado, né? Então, Deus falou assim: não coma, porque se comer, certamente morrerão. Certamente morrerão. E eles talvez ficaram preocupados, mas deram ouvido a Satanás. Satanás se incorporou numa serpente. Eu já falei para vocês, não saiam por aí matando qualquer serpente, achando que a serpente é do demônio. Né? É muito comum os homens agirem assim com os animais. Né? Então você pega ali, o bode é do demônio, porque simboliza o diabo. O morcego também é do demônio, porque tem uma cara meio assombrosa. Nada disso. Tudo isso é criação de Deus, inclusive a serpente. Tá? As serpentes são importantes na natureza, para controle da natureza. Por que hoje nós temos rato em abundância? Uma que o rato acabou migrando para a cidade, ele vivia na floresta, veio para a cidade, se alimenta do lixo que nós produzimos, né? E não cuidamos muitas vezes como deveríamos cuidar. E a serpente ajuda a controlar as pragas, né? Então, isso é importante. Nós vemos que até utiliza o próprio veneno da serpente para fazer remédios, né? Antídotos. Olha, então tem a sua importância. Satanás se incorporou. É o primeiro relato bíblico que Satanás se incorpora, né? Que ele possui. Ele possuiu um animal. Né? E ele possui também homens e mulheres, escravizam essas pessoas. Quantas vezes nós conhecemos pessoas, ou já vimos relatos de pessoas que eram possessas pelo inimigo, né? Que tiveram que ser libertas pelo sangue de Cristo, pelo poder que é no nome de Jesus. Então, ou seja, a serpente, não podemos pensar que ela é o símbolo do demônio, não pense isso. Porque se nós olharmos bem a Bíblia, lá no livro de Êxodo, de manhã até eu citei esse texto, lá no livro de Êxodo, nós vemos lá que Moisés, ele foi falar com o faraó, e o faraó, o que ele fez? O faraó mandou que os magos transformassem a vara, né, o cajado deles, em uma serpente. E assim eles fizeram. Só que, o que aconteceu? Arão jogou a sua vara, e a vara de Arão virou uma serpente que engoliu as outras. Né? Nós vemos também que Deus mandou Moisés colocar uma serpente numa estaca, e quem olhasse para ela seria salvo, né? Seria curado. Então, ou seja, não podemos pensar que a serpente é o símbolo do demônio, não é isso. Satanás apenas tomou posse e fez que com isso enganasse Adão e Eva. Tá? Enganasse Adão e Eva. E eles pecaram. Eles pecaram. E a consequência foi muito grave. Então, quais foram as consequências? Vamos ver o texto de Isaías 59, versículo de número 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então Deus não está com sua mão encolhida e seus ouvidos fechados para ouvir o nosso clamor, para salvar aquele que tanto necessita. Tá? Então Deus está pronto para nos salvar, né? Para realmente salvar o pecador. Depois fala aqui, mas, aí ele coloca uma condição: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos, para que vos não ouça. Então, ou seja, os nossos pecados causam uma barreira, uma separação entre nós e Deus. Então, quando Adão pecou, e aí fala que ele certamente morreria, não seria somente fisicamente. É claro que ele morreu depois. Se você ler depois os capítulos seguintes de Gênesis,
vai falar ali a genealogia de Adão, tá? De Adão. Fala aí quando ele morreu, tá? Aqui no capítulo 5, versículo 5 de Gênesis, assim. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. 930 anos, viveu muito tempo. Né? Muito tempo. 9 vezes, 10 vezes ou mais do que a média de idade hoje da população. Nós vivemos aí estimativa de 70 e poucos anos, né? Talvez 80, sei lá, se alguns chegarem nessa idade. Então, ele viveu 900 anos, né? Mais de 900 anos. Né? Então, 930 anos, né? Já pensou? Um tempo bem considerável. Então, ou seja, ele morreu fisicamente. Isso aconteceu devido ao seu pecado. Mas Adão, principalmente, morreu espiritualmente. Morte quer dizer separação. Morte significa separar. Então, quando alguém morre aqui fisicamente, nós não o veremos mais. Iremos sepultar o seu corpo ou cremar o seu corpo, né, seja qual for o método usado, que será usado, e nós não veremos mais aquela pessoa. Somente quando ela ressuscitar entre os mortos no último dia. Ou seja, houve uma separação entre nós e aquela pessoa. Então nós não temos mais acesso, não podemos mais falar com ela, não podemos orar por ela, porque ela está com Deus. Né? Agora não tem mais o que fazer. Então, Adão, morreu espiritualmente. Então a Bíblia fala claramente desses dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte física, todos nós vamos passar. Eu, você, vamos passar por isso. Né? E com certeza, se nós temos Jesus no nosso coração, essa morte não irá nos vencer, porque é um processo natural da vida do ser humano. Vamos morrer, mas ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor. Né? Podemos ter a garantia da salvação eterna, porque nós temos agora acesso direto a Deus. Então, houve um problema, Adão pecou, esse problema passou a existir e afetou toda a humanidade realmente falhou, pecou, né? E houve principalmente a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Então houve um abismo, houve uma lacuna imensa entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Tá? Vamos ver lá Efésios, capítulo 2, que fala um pouco sobre morte espiritual. Vamos ver lá. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, né? Paulo é profundo nesse texto. Esse texto, capítulo 2, é um texto fundamental que fala o que nós éramos, o que nós somos, o que nós nos tornamos. Ou o que eu sou, o que eu posso me tornar. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, pode ter uma vida transformada, basta realmente crer em Jesus. Versículo 5 diz: Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? Vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6 de Efésios capítulo 2. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Jesus, morrendo por nós numa cruz do Calvário, ele nos deu vida. Nós que estávamos mortos, ou seja, nós deixamos de estar morto espiritualmente e passamos a ter uma nova vida. Renascemos para Deus, né? Renascemos para uma nova vida em Cristo, tá? Para desfrutar das maravilhas do Senhor. Então, o resultado da queda foi separação. O autor, ele coloca aqui na nossa revista
alguns pontos fundamentais, falando desse ponto 3, né, que ele fala o seguinte, no terceiro ponto aqui, no segundo parágrafo, ele fala o seguinte: as penalidades individuais que Adão e Eva receberam no Jardim do Éden foram refletidas em sua desobediência gerada fora do paraíso. Certamente a promessa de Deus se cumpriu. Eles morreram. Em primeiro lugar, morreram espiritualmente, pois perderam seu estado de inocência e foram dominados pelo pecado. Alguns exemplos de seus descendentes mostram que o ser humano perdeu a inocência, ira e rancor, né? Então olha só que o que aconteceu com o homem e com a mulher. Perderam a inocência, né? Passaram a ter ira e rancor. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Aconteceu ali o primeiro homicídio relatado na palavra de Deus quando Caim mata Abel. Caim, ambos eram filhos de Adão e Eva, e eles, um sente ciúme do outro, já começa ali o pecado a florescer, né, desde o início do mundo, e Caim mata Abel, né, por meros ciúmes. Tá? Poligamia, olha só, até aí não tinha relatos de poligamia. Gênesis 4:19, vamos ver esse texto? Gênesis 4:19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra chamava Zila. Né? Então Lameque já tomou para si duas esposas. Então começa ali a surgir, o mal começa a crescer, o homicídio, o rancor, a maldade. Tudo isso foi fruto do pecado humano. O pecado que entrou na humanidade e se espalhou, né? E foi passando de geração em geração até hoje. Todos nós nascemos pecadores, somos falhos, né? E herdamos o pecado que Adão e Eva assim realizou, tá? Então, nós vemos aí o relato disso, né? Que realmente houve esse resultado, né? Morte física e morte espiritual, o aumento de pragas na natureza, o homem teve que derramar o suor do rosto para poder plantar e colher, então foram expulsos do jardim, então houve uma série de consequências que realmente fez com que o homem pudesse realmente, para que o homem pudesse refletir e buscasse, né, a salvação que vem de Deus, né? Mas com certeza toda a humanidade foi afetada. E o ponto 4, que é o último ponto da nossa lição, que fala sobre provisão divina, né? Então, o que foi que Deus fez para resolver essa questão, né? Então, nós vemos aí, irmãos, o amor de Deus. Nesse relato de Gênesis, nós podemos ver um Deus justo, que não tolera o pecado, que não tolerou o pecado de Adão e Eva, né? Muito pelo contrário, foi duro com eles, né? Deus deu uma ordem, eles não cumpriram, a consequência espalhou para toda a humanidade. E nós podemos ver também o amor de Deus ali manifesto para com eles. Deus podia ter exterminado o homem. Fala assim, sabe uma coisa? Só tem duas pessoas, eu vou exterminar os dois e vou recomeçar uma nova geração, né? Novos, novo homem, uma nova mulher, para que assim eles possam ir avante e realmente crescer e ser uma bênção e não precisar de nenhum desse plano. Deus podia ter feito isso, mas não. Deus amou o homem de tal maneira e Deus ali elabora um plano para a redenção, para a provisão, né? Deus tem uma provisão divina para aquele pecador, né? O autor aqui fala, na nossa revista, nesse ponto 4, na segunda linha do ponto 4, você pode abrir na sua revista aí, ele fala o seguinte: a graça e a misericórdia de Deus são dois temas que percorrem toda a Bíblia, refletindo o caráter do Criador no relacionamento com as suas criaturas criadas, né? Imediatamente após a queda, Deus, ao mesmo tempo em que julga, oferece provisão. A primeira promessa messiânica se encontra em Gênesis 3,15, pré-anunciando
a vitória final de Deus sobre o mal na criação. A partir dessa declaração, todo o restante da revelação aponta e caminha para a obra substitutiva de Jesus, né? Ou seja, nós vemos aí a graça e a misericórdia do Senhor desde o início do mundo sendo manifesta, né? Deus podia, como falei, exterminar a raça humana, podia começar uma nova geração, mas não. Deus amou o mundo de tal maneira, né? De tal maneira ele amou o ser humano, né? Ao ponto realmente de prover para ele a salvação. Então a salvação é uma provisão de Deus. Foi algo que custou para Deus, né? Enviar seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados, né? Então, ou seja, somente ele poderia fazer isso, somente ele, mais ninguém, tá? Então nós vemos esse exemplo aí maravilhoso, que realmente reflete a glória e o caráter de Deus, né? Outro ponto importante que nós vemos aí está lá no versículo de número 21 do capítulo 3 de Gênesis. Vamos ver esse versículo, esse texto? Gênesis 3, 21. Está lá e vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, né? Então aqui nós vemos claramente que Deus fez vestimenta de pele para Adão e Eva, porque eles pecaram, né? Então essa pele era a pele de um animal, ou seja, um sangue inocente de um animal foi derramado. Deus matou aquele animal para pegar a pele daquele animal para cobrir a vergonha do homem, né? Isso simboliza Jesus Cristo que morreu por nós, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salvou, que nos redimiu, né? Que nos comprou com seu próprio sangue, né? Nós temos que glorificar a Deus por isso, porque ele vive, ele reina, e ele fez uma obra maravilhosa para conosco, né? E a Bíblia diz claramente que, baseado nisso, que Deus derramou o sangue inocente para perdão do pecado, para cobrir o pecado daquela pessoa. Nós vemos que realmente, quando há necessidade, né, realmente Deus ama, e Deus realmente proveu, né, a salvação para que nós pudéssemos realmente hoje ter paz em nosso coração, né? Vamos ver Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Vamos ler esse texto. Hebreus 9, versículo 22. Diz assim: com efeito, quase todas essas coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha só, Hebreus é um livro, depois quem quiser ler, leia com calma, né? Alguém, você já deve ter lido, né? Ou estude mais profundamente. O livro de Hebreus é um livro fundamental que fala da suficiência de Cristo. Hebreus foi escrito, né, essa epístola, principalmente, primeiramente, para os judeus, para alcançar judeus para Cristo. Porque nesse livro essa carta escrita aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o, o autor, o objetivo dele era exaltar a pessoa de Cristo. Então, se você ler o livro de Hebreus, ele apresenta Jesus maior do que Moisés, do que todos os outros profetas, né? Jesus é o Deus eterno que perdoa, que purifica, né, os nossos pecados. Então, nesse texto aqui, nós vemos ele falando de sacrifício, né, do versículo 11 em diante, fala que o sacrifício de Cristo é eficaz, né? Olha só o que diz o versículo 13.
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos o Deus vivo, né? O Deus vivo. Então, ou seja, aqui, se o sangue de bodes e de touros era aspergido, né, sobre o altar, quando havia o sacrifício lá na nação de Israel, aqui ele fala, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, ou seja, ele é o sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Aquele que se oferece em nosso lugar. Aquele que faz a obra por nós. Né? E assim nós podemos ter a certeza da salvação, porque ele assim nos salvou. Né? Então, ele realmente demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. Isso é fundamental. Né? Fundamental. E nesse texto nós vemos que é necessário o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia diz claramente isso. Então, o sangue inocente foi necessário ter sido derramado para que pudesse ser perdoado o pecado de Adão e Eva. Então, Deus sacrificou um animal, né? Um animal morreu para ceder peles para eles, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, que nós lemos. Deus fez uma vestimenta de pele para aqueles animais, tá? Ou seja, pele de animais para os dois, Adão e Eva, para que eles pudessem, né, cobrir a sua vergonha, porque eles estavam com vergonha, porque eles sentiram o peso do pecado, né? Perderam a sua inocência, né? E assim, agora eram pecadores, né? E tinham nele a semente do pecado. Então Deus fez essa vestimenta de pele, deu o próprio Deus, ou seja, isso mostra o amor de Deus. Esse exemplo, Deus fazendo de pele de animais, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, você pode abrir lá e ler, diz lá, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, ou seja, isso mostra, em primeiro lugar, o amor de Deus, que Deus amou eles de tal maneira que se compadeceu deles. Eles pecaram, estavam com vergonha. Deus podia falar assim, ó, paciência, agora vocês vão ter que viver assim. Vocês pecaram, não desobedeceram? Não, Deus fez a vestimenta da pele de um animal inocente, que não tinha pecado, tá? Pecado, e cobriu a vergonha deles, tá? Então, ou seja, um sangue foi necessário ser derramado. Então, isso está em concordância com Hebreus 9:22, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão, tá? Remissão dos pecados. E nós vemos também, capítulo 9, versículo 9, versículo 13 e 14, que eu tinha falado para vocês aí no início, antes da nossa queda, da nossa transmissão, diz assim, versículo 12, olha o que fala aqui. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Né? Depois o versículo 13 diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, se ofereceu, né, para cobrir a nossa vergonha, para cobrir o nosso pecado. Né? Ele há de purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos um Deus vivo. Depois, no versículo 15, também desse capítulo de Hebreus, diz, por isso, ele mesmo é o mediador da nova aliança. Jesus é o nosso único mediador, o único que leva o homem até Deus. O único que quebra a barreira, que nós lemos já em Isaías 59. Lembra no início da aula? Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus.
Então, o único que pode quebrar essa barreira, que pode transportar o homem para ter acesso direto a Deus, para que o homem possa, a partir de então, exercitar o seu sacerdócio santo, porque todos nós fomos chamados para ser sacerdotes, né? Nós não quer dizer que eu sou o sacerdote de vocês, não. Todos nós temos acesso para falar com Deus e interceder, orar uns pelos outros, e Jesus Cristo é o nosso único mediador, não há outro mediador. Não há homem, não há mulher, não há ninguém que possa mediar para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, basta eu confessar a Deus, dobrar no meu joelho e confessar ao Senhor que Ele há de me perdoar, né? E de me purificar de toda injustiça. Né? Romanos 6, 23. Vamos ler esse texto? É um texto muito conhecido de vocês. Romanos 6, 23. Eu vou ler para vocês, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dos versículos mais bonitos que a Bíblia assim nos, nos ensina sobre o amor de Deus. Né? O salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecou, o prêmio que eles receberam, o salário pela obra que eles fizeram, foi a morte. Morte física e morte espiritual. Dois tipos de morte eles enfrentaram, eles receberam como salário. Morte espiritual, separação de Deus, perder o acesso ao Senhor. Morte física, eles, em determinado momento da vida, eles morreram. Eles morreram, não estão vivos até hoje, morreram. Né? Então, ou seja, e todos nós vamos passar pelo mesmo processo. Né? Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, nascemos perdidos e precisamos de Jesus, para que Ele possa assim nos salvar dos nossos pecados. Né? Então, que Jesus sabe o pecado é a morte, mas Deus proveu um dom gratuito, sem custo, porque quem pagou isso foi Jesus, com o seu próprio sangue. É a vida eterna em Cristo. Então, se você quer ser salvo, você que ainda não tem certeza de salvação, em Cristo você tem essa salvação, você alcança essa salvação crendo nele de todo o seu coração. Então, nós vemos esse texto realmente manifesta o amor de Deus. Né? Romanos 5:20, outro texto importante, que eu vou ler para vocês, que está na nossa revista aí, o autor cita esse texto, né? Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Ou seja, onde abundou o pecado, muito maior é a graça de Deus. É a graça de Deus. Então, que nós possamos falar isso para os homens. Falar isso para aqueles que estão perdidos, que estão indo para o inferno, que estão sem Deus, separados do Senhor. Que eles possam encontrar em Jesus a salvação, né? O perdão, a restauração para o problema grave que ele tem, que é o problema do pecado. Né? Então a Bíblia mostra claramente. Né? Os homens têm essa dúvida: como eu faço para resolver, né, essa questão? Crendo em Jesus. E Jesus está sendo pregado desde lá do livro de Gênesis. Tanto é que nós vamos voltar lá em Gênesis, né? Vamos ver Jesus nesses capítulos que nós aqui vimos, estudamos. Né? Primeiro que ele estava com o Pai criando todas as coisas. João reforça no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, depois todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, realmente, Jesus estava presente ali. Tá? E com a queda do homem, nós vemos ali Jesus sendo profetizado. Versículo 15 diz o seguinte:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ou seja, Jesus haveria de pisar na cabeça da serpente, que é o diabo. A inimizade que ele fala aí, Deus fala para o Satanás, é sobre Jesus, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Mas, com certeza, ele venceu a morte e derrotou as obras das trevas. Né? Então, profetizado aí. E depois nós vemos também essa questão, né, capítulo 3, versículo 21, né, que diz o texto que nós lemos, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva, Adão e sua mulher, e os vestiu. Então Deus, pelo seu infinito amor, se preocupa com a situação do homem, com a vergonha que o homem tinha, provê uma roupa que eles não tinham ainda, de um animal sacrificado, né, do animal que que derramou o seu sangue, Deus tira a pele e faz essa roupa para eles. Isso mostra a misericórdia e a graça de Deus, né? Vemos que onde o pecado abundou de Adão, muito maior foi a graça de Deus, né? Isso nós podemos ver e aprender nesse texto, tá? Então, ou seja, vemos aí nesse texto do livro de Gênesis a base para a história da salvação, porque ela vai se desenvolvendo em toda a história do povo de Israel. Então vemos ali Jesus, né, sendo profetizado com Abraão, quando Abraão foi chamado, e em todas as circunstâncias. Né? A própria arca simbolizava a graça de Deus manifesta em Jesus. Quem estava na arca estava seguro. Quem está com Jesus está seguro. Não será condenado eternamente. Então, meus amados irmãos, nós terminamos essa lição mostrando aí a providência de Deus. Né? Esses dois pontos importantes, que é o resultado da queda, que causou morte física e morte espiritual, e depois a provisão, que é Deus enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Né? Deus provendo a salvação antes da fundação do mundo. Eu vou ler para vocês aqui a conclusão, tá, do nosso material, né, que o autor coloca aqui, que é importante para nós entendermos aí a ideia que ele quis passar para nós. Diz assim: Gênesis é o livro dos bons começos do universo, do planeta, da vida animal e vegetal, da raça humana, da família, do trabalho, etc. É também o livro dos maus começos, do pecado, da rebeldia, da desobediência, da omissão, né, da mentira. Talvez ele não colocou aqui, mas está lá desde o início, né? Mentira, a enganação. Então é um livro fundamental, né? Um livro que fala dos bons começos. Deus criou o mundo do nada, pelo seu poder, pela sua majestade, né? Fez tudo isso. Criou o homem do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança. Deu ao homem autoridade sobre a natureza, que ele podia comer de tudo que ele quisesse e tudo mais. Fez a mulher para estar juntamente com ele, para que ambos pudessem ser felizes. E Deus fez tudo perfeito. Foi um bom começo. Porém, esse livro fala dos maus começos, né? Do pecado que entrou na humanidade, da rebeldia, da omissão, da mentira, da falsidade, dos homicídios. Então, depois de Adão, nós vamos ver aí na lição 4, famílias, né, da Terra, famílias e civilizações. Nós vemos que depois Caim mata Abel, aí depois vem a Torre de Babel, o homem se rebela contra Deus, o homem esquece de Deus, né? Tanto é que depois Deus manda Noé fazer uma arca, porque ia acabar com a humanidade, ia ficar só a família de Noé. Então nós vemos, meus irmãos, realmente que teve tanto o lado bom quanto o lado mal. E isso serve de lição para que nós possamos ser firmes e fortes com o nosso Deus, jamais desanimando, tá? Depois ele fala aqui, como o livro dos bons começos apresenta a provisão divina para o problema do pecado. Crendo na queda, acreditamos que existe uma infalível solução de Deus para o problema do pecado, do mal e do ser humano. Claro que há uma solução, a solução é Jesus. Ele veio morrer para vencer o mal, para nos dar realmente certeza e convicção da vida eterna. Né?
A queda levou o mundo ao caos, consequência do pecado cometido pelo primeiro casal. Então o mundo realmente ficou em desequilíbrio. E até hoje continua em desequilíbrio. Tá? Entretanto, apesar da queda, Deus não abandonou o ser humano. Provou esse cuidado oferecendo Jesus para religar o pecador a si. Então, seja um homem, sofre as consequências do pecado. A violência está por todos os lugares, não só no Brasil, como fora do país. As drogas estão aí, né, aqui e fora do Brasil. Corrupção, enfermidades, né? E vê agora o Covid, que afetou o mundo inteiro. E outras doenças por aí. Ou seja, a solução para o problema do homem é Jesus, crendo em Jesus como seu único e suficiente, né, e exclusivo Salvador, tá? Então que Deus nos abençoe, né, que possamos a mente estar firmes e fortes com o Senhor, lembrando, né, do texto de João 3,16, que ele termina aqui essa lição dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E Deus provou seu amor para conosco. E saber que Deus nos ama, que Deus quer nos salvar, que Deus quer manter comunhão comigo e com você. Deus quer que nós possamos ser fortes e firmes com Ele sempre, né? Confessando os nossos pecados e permanecendo firmes com o Senhor. Amém? Semana que vem nossa aula é importante, é sobre. É uma lição bem longa, né? Estou vendo aqui. A lição 4, que é famílias e civilizações. Então vamos aprender um pouco mais a formação das famílias, as civilizações. Nós vemos que depois começa aí aparecer Enoque e outros grandes homens de Deus, né? Sete e tudo mais, Caim, todos os homens, né? Começa a população crescer, crescer, e assim vai se desenrolando a história da humanidade, chegando até o povo de Israel, que dele saiu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Permaneça firme com o Senhor. Peço desculpa aí que caiu o sinal. Que Deus possa abençoar sua vida, sua família. Que você tenha uma semana ricamente abençoada por Deus. Uma semana onde você possa realmente louvar e exaltar o Senhor, né? E ver realmente a mão do Senhor agindo em seu favor. Vamos cantar mais um último hino e assim estaremos encerrando a nossa aula, tá? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Todo a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chamas divina, tudo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, tudo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém. Que Deus assim te abençoe. Que você tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Uma semana de vitórias, uma semana que você possa glorificar e exaltar ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Principalmente porque Ele perdoou os nossos pecados e nos deu uma nova vida. Uma vida de abundância diante dEle. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Como eu falei de manhã, vamos interceder para a família da nossa irmã Neide do Amaral. Ela faleceu agora na sexta-feira, foi cremada ontem. Então que Deus conforte os corações. Eu sei que é um momento difícil que estão passando. E agradecer a Deus pela irmã Neide do Amaral, que foi uma bênção para a nossa região de São Paulo, para as igrejas, para os pastores, para os seminaristas.
e para o grupo de Mulheres em Ação, né? Foi realmente uma pessoa que liderou por um bom tempo e que muita coisa fez, né, e deixou um legado para os demais, né? Deus possa abençoar a família e confortar o coração, que Deus seja glorificado pela vida da Emaneide do Amaral. Amém? Então vamos orar ao Senhor, eu agradeço a todos vocês que participaram, tá? Peço desculpa aí pela queda, tá? A Toshi, a Gessi, o Marcelo, o André, né? Não sei quem mais está aí conosco, participando, temos 2 aí no YouTube, né? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos interceder ao Senhor. Não esqueça que domingo teremos nosso culto presencial e domingo é o dia da Bíblia. Então, glorifique a Deus e ore pelas traduções da Bíblia. Nesse mês estamos orando pelas traduções da Bíblia, que a Bíblia chega em muitos lugares onde não há ainda esse livro tão maravilhoso. Tá bom? Então, ore ao Senhor pelos necessitados, pelos que estão aí passando por lutas, que Deus dê vitória em nome de Jesus. Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse instante na tua presença, por mais uma escola bíblica dominical, que nós aqui participamos com alegria em nossos corações, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco continuamente. Meu Pai, nós sentimos sua presença, o seu amor e a sua graça. Fica a tua igreja, ó Pai, que estará agora descansando, ó Pai, se preparando para amanhã, para as jornadas. Cuida, ó Pai, da tua igreja, ó Pai, e fortalece-nos na fé, ó Pai. Abençoa, Deus, a cada criança, a cada jovem, a todos aqueles, Pai, que compõem a nossa igreja, que eles não possam perder a visão, mas que eles possam permanecer firmes com o Senhor, Pai. Oramos pela família da nossa irmã Nide do Amaral, conforte aqueles corações enlutados pela partida da tua serva, Pai. Obrigado por tudo aquilo que ela foi para cada um de nós. Que seu exemplo permaneça para que possamos trabalhar com mais eficiência em prol do teu evangelho. Vem estar conosco. Nós agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tá? Fique com Deus. Que a paz do Senhor te acompanhe e seu amor possa acompanhar dia após dia. Amém. Fique com Deus. Até a próxima aula.